Vamos então resolver mais um rascunho, o 47, que vai tratar da diferença entre dois conjuntos, o conjunto domínio e o conjunto imagem de uma função. O enunciado é o seguinte: seja a função f de x igual a x sobre raiz de x menos 2 mais raiz de 6 menos x, uma função real. Se D é o domínio da função f de x e I é o conjunto imagem da mesma função, e se D menos I é igual a este intervalo aberto A fechado B, então calcular a soma dos extremos desse intervalo A mais B. Vamos então calcular em primeiro lugar o domínio da função f de x. O numerador x não tem qualquer restrição. O denominador raiz de x menos 2 mais raiz de 6 menos x tem três restrições. A primeira é os radicantes, a primeira e a segunda são os radicantes serem maiores ou iguais a zero. A terceira será o denominador ser diferente de zero. Conjugando as duas primeiras condições, x menos 2 maior ou igual a 0, dá-nos x maior ou igual a 2, e 6 menos x maior ou igual a 0 dá menos x maior ou igual a menos 6, ou seja, multiplicando por menos 1, temos x menor ou igual a 6. Da conjunção destas duas condições, ficamos com o intervalo de x compreendido entre 2 e 6 inclusive. Relativamente à terceira restrição, temos que verificar se esta restrição, raiz de x menos 2 mais raiz de 6 menos x, é alguma vez igual a 0. Vamos calcular então o valor dos extremos, para x igual a 2 e x igual a 6, admitindo então que g de x é igual à soma destas duas raízes, g de 2 vai dar 2. Portanto, para x igual a 2 obtemos a imagem 2, para x igual a 6 obtemos a imagem também 2. Falta-nos saber qual é o comportamento da função entre estes dois pontos. É evidente que, não recorrendo à noção de derivada, que vemos já a seguir resumidamente, podemos calcular um valor para g entre 2 e 6, por exemplo, g de 3. Verificamos que vamos obter raiz de 1 mais raiz de 3, ou seja, um valor superior, positivo. Se é um valor positivo, significa que a função não intersecta o eixo x e, portanto, não assume o valor zero. Daí que esta terceira condição esteja cumprida à partida, sendo apenas necessário ter em conta as duas restrições iniciais. É evidente que tínhamos uma maneira mais fácil de determinar o comportamento da função entre x igual a 2 e x igual a 6, seria calcular a derivada desta função igual a zero. Chegamos à conclusão que a função para x igual a 4 é um máximo, né? Tem aqui um máximo, portanto nunca esta função não intersecta o eixo x e, portanto, não assume valores iguais a zero. A derivada da função seria 1 sobre raiz de 2 x menos 2 mais raiz de 6 menos x, ou, racionalizando, teria aquele aspecto. Sendo assim, então nós verificamos que o domínio da função f de x é um conjunto dos elementos x pertencentes a R, tal que x é maior ou igual a 2 e x é menor ou igual a 6. Ou seja, x está compreendido entre 2 e 6, incluindo os extremos. Graficamente, podemos analisar rapidamente a noção de domínio, contradomínio e imagem, né? Portanto, em princípio, uma função real terá como domínio o eixo de x. Simplesmente, tendo em conta as restrições que nós tivemos, que nós analisamos, verificamos que o domínio fica restringido ao intervalo 2, 2, 6, portanto, este intervalo azul. Portanto, e o contradomínio qual será? O contradomínio será sempre uma função, será sempre o conjunto dos números reais, ou seja, o eixo dos y. Simplesmente o conjunto imagem é que é diferente. O conjunto imagem é a projeção do gráfico da função segundo o eixo do x. Dá-nos o intervalo 1, 3. Do mesmo modo, o domínio será a projeção do gráfico da função segundo o eixo do x, ou seja, dá-nos o intervalo 2, 6. Como nós vimos então no slide anterior, o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto R e é formado por todas as imagens referentes aos elementos do respectivo domínio. Se fizermos o transformado de x igual a 2, vamos verificar que f de 2 vai ser 1. Cá está, f de 2 vai ser 1. E f de 6 vai ser 3. f de 6 vai ser 3. E isto coincide exatamente com a projeção do gráfico da função segundo o eixo dos y. Portanto, o conjunto imagem é o intervalo fechado 1, 3. O enunciado diz-nos exatamente que D menos I vai ser igual ao intervalo aberto raiz de A, intervalo fechado raiz de B.
Ora bem, o que é D menos I? D menos I é o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tal que x pertence ao domínio e não pertence ao conjunto da imagem. Nós sabemos que o domínio da função é o intervalo 2, 6, o conjunto da imagem é o intervalo 1, 3. Fazendo a conjunção dos dois, verificamos que o conjunto dos elementos que pertencem ao domínio, portanto, pertencem a D, portanto, estão incluídos aqui neste intervalo azul, e que não pertence ao intervalo verde, é exatamente este conjunto a vermelho. Aberto à esquerda, porque não pode incluir x igual a 3, e fechado à direita igual a 6. Portanto, D menos I é o conjunto, o conjunto constitutivo dos elementos x pertencentes a R, tal que x é maior que 3 e é menor ou igual a 6. Sabendo então este D menos I, que é o intervalo aberto A, intervalo fechado B, que é 3, 6, o que o enunciado nos solicita é a soma de A mais B, ou seja, 3 mais 6 é igual a 9. Portanto, 9 é o resultado pretendido.